Então, irmãos, o assunto de hoje fala livre das preocupações. Imagino que, pelo menos para alguns, esse assunto tem interesse, né? Livre das preocupações. E nós vamos ler muitos versículos hoje, então esteja com as suas Bíblias abertas. Eu fui exortado por uma irmã aí, né, irmã Roseli, que disse, nós não lemos a Bíblia mais na reunião, os textos estão todos colocados lá na tela e nós não lemos. Então, atendendo o pedido da irmã, nós vamos hoje ler a Bíblia. Abra suas Bíblias e vamos ler muitos versículos. Não se preocupam não que nós vamos ler versículos, mas a reunião vai ser bem rápida. Começando, irmãos, por Lucas 21, a partir do versículo 5, para nós entendermos, começa no versículo 5, o versículo que nós vamos nos ater ao 34, mas para entendermos o contexto, começaremos no versículo 5 de Lucas. Eu vou ler para os irmãos acompanhem, por favor. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Esse versículo 16, os irmãos têm assim observado no grupo de oração, que tem enviado algumas situações ali que se aplica exatamente isso aqui. Hoje já está aqui nos países perseguidos, onde existem cristãos perseguidos, isso acontece com maior frequência, muito mais do que nós até imaginamos. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque nesses dias serão de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada, e serão cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Essa porção aqui de Lucas 21, 20 a 24, muitos teólogos acreditam que isso aqui aconteceu no ano 70 já. Continuando, Mateus 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia sobre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Irmãos, é de dar medo isso, não é verdade? Haverá homens que desmaiarão de terror. Mas
Uhul! Glória a Deus! Sabe por quê? Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Olha que interessante. O mundo está caindo literalmente, mas aqueles que pertencem ao Senhor, fala assim, ora, o versículo 28, ora, ao começarem estas coisas a suceder, fazer o que, irmãos? Vamos correr para debaixo da cama? Vamos esconder? Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Continuando, 29. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Também aqui alguns irmãos entendem que essa figueira é a nação de Israel que brotou, né? Quando começarem a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim, também quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Entendimento aqui, que não é a geração daquela que o Senhor estava falando, mas não passará essa geração de quando estiverem acontecendo estas situações. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Chegando agora ao versículo principal do nosso estudo. Acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós como um laço. Então, aqui nós temos alguns versículos que nos chamam a atenção. O primeiro é que fala, tenham cuidado. Opa, tenham cuidado. O que é? Cautela, atenção, é importante. O Senhor chama a atenção, o Senhor está contando toda uma história, mas aqui ele fala agora, presta atenção, tome cuidado, cautelai-vos. Depois ele fala de sobrecarregados. Ou seja, o que é sobrecarregados? Excesso de carga, excesso daquilo que você está carregando. E das preocupações deste mundo. Se nós formos fazer uma relação aqui dos 3 itens que o Senhor citou, orgia, na verdade, está falando de carnalidade, porque eu não acredito que tenhamos casos desse entre os irmãos. Mas a gente vê que o mundo hoje trata a situação com uma naturalidade. Tem podcast por aí no YouTube, as pessoas falando das suas peripécias sexuais com maior naturalidade, aliás, com muito orgulho, porque eu faço isso, faço aquilo. Ou seja, não tem o menor pudor mais. Embriaguez, penso que está relacionado com a nossa mente, porque nós podemos nos embriagar, irmãos, de tantas outras coisas que não é só a bebida alcoólica. Quando fala embriaguez, normalmente fala, bom, eu nem bebo, nem bebo, então não é para mim isso aí. Irmãos, nós podemos nos embriagar de tantas coisas que esse mundo nos oferece. Redes sociais, até mesmo de religião. Se você for ver os maiores rendimentos hoje das pessoas, é entretenimento. Vê o salário, por exemplo, pega um famoso jogador que nós conhecemos bem aí, estava consultando, ele para pegar um objeto de couro, acho que é couro ainda, redondo, e para chutar dentro de um outro objeto retangular de metal, ele recebia pelo menos 1.530.000 por dia. Mas por quê? Porque o mundo demanda, não é ele que inventou isso aí, porque o mundo demanda entretenimento. Vamos olhar para outra possibilidade de embriaguez. Futebol. Estou falando de futebol. Tem campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil, tem campeonato estadual, tem Sul-Americana, tem Champions League, tem Copa do Mundo, ou seja, se a pessoa se deixar levar, é vinho que não acaba mais. O vinho vai estar sempre à disposição. Política. Acho que isso aqui pega um pouco a nós, né? Antigamente a gente, entre aspas, brigava com os parentes por causa da eleição de presidente, né? Agora,
tem eleição de presidente, depois tem presidentes, governadores, senadores, deputados federais, depois tem eleição para prefeito e vereadores, depois tem presidente da Câmara, depois tem o presidente do Senado, depois tem a eleição na Argentina, depois tem a eleição na França, depois tem a eleição dos Estados Unidos. Você vê, irmãos, como que é um vinho que não acaba? Não que nós não possamos ter nossas convicções políticas, até devemos, como cidadãos, mas, irmãos, se nós nos deixarmos nos levar, isso para nós realmente vai ser uma embriaguez constante. Redes sociais, YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram, WeChat, que eu nem sei o que é. Inclusive, agora, eu faço contabilidade de uma entidade que cuida de usuários de drogas e de bebida. Vocês acreditam que eles vão começar, estão pensando seriamente, começar a cuidar de outro usuário que está se apresentando aí? Usuário de tela de celular. É mais um desvio psicológico que está se mantendo. E até mesmo religião. Às vezes fala, não, mas eu sou mais espiritual. Então você passa o dia vendo mensagens, vendo isso, vendo aquilo, mas o problema não está em ver mensagem. É qual que é a sua motivação? É para você ser edificado ou é para você ter conhecimento? Se for para ter mero conhecimento, irmãos, também pode se tornar uma embriaguez. Então, esses versículos se pegam em todo nós. Sobrecarregados, né? Fala, não estajais sobrecarregado com as preocupações desse mundo. Não é que você não pode ter planejamento, administração. Até o irmão deu uma palestra para nós muito boa sobre planejamento financeiro no seu orçamento familiar. Isso é bom, é devido, a palavra fala em algumas situações. Se for edificar uma torre, você tem que ver antes se você pode ou não, né? Isso chama de planejamento, tem que ter uma preocupação. Ok, então aqui o versículo fala, o Senhor pediu para ter cuidado, acautelá-vos, para nós não termos mais preocupações. Bom, então está resolvido, né, irmãos? É isso? O Senhor falou, está na palavra, estamos todos agora sabendo. Então, estamos agora, a partir de agora, terminou a reunião, irmãos, acredito que ninguém mais vai ter preocupações, correto? Não é bem assim, né, irmãos? Porque nós temos algo que nós ganhamos junto com o pecado. Junto com o pecado, com a queda do homem, veio alguns brindes. E um desses brindes é preocupações, ansiedade. Mas o que eu vou fazer então? Se diz que não é para ter preocupações desse mundo, o que eu vou fazer? Eu vou me isolar? Não. Será que esse é o caminho? E tem alguns irmãos que fizeram isso. Veja, nada contra os irmãos, não é uma crítica, mas assim, nós vemos algumas comunidades, menonitas, Amish, as 12 tribos, eles realmente tomaram uma posição de se isolar desse mundo. E aí, fiquei pensando, lá em Atos também, logo no começo da igreja, o que os cristãos fizeram? Falaram, nós vamos viver agora tudo em comum, vamos vender e viver tudo em comum. Mas eu penso que não era isso que o Senhor queria, porque logo veio uma perseguição e esparramou todos os irmãos. E aí, os irmãos pediram músicas, né, para outro, se eu tinha alguma sugestão. Eu falei, não tinha nenhuma, mas quando os irmãos começaram a cantar, falei, puxa, encaixa certinho na mensagem, esse cântico da Raquel. Perdi aqui. Porque o Senhor não nos chamou, penso eu, para vivermos isolados do mundo. Se fosse isso, né, como é que nós seremos luz? Como é que nós seremos... Aqui no cântico que nós cantamos, da Raquel, fala, como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou. Para quê? Para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para esconder, não se pode apagar o esplendor. Por isso, quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Então, irmãos, não é para se esconder, é para você estar onde o Senhor te colocou,
sendo luz e sendo sal. Mas como eu disse, um fato de eu dar uma mensagem, você lendo na palavra que você está livre de preocupação, que é para ficar livre, o Senhor recomenda, o Senhor pede cuidado para ficarmos livres das preocupações com este mundo, não quer dizer que isso vai acabar, porque quando nós recebemos, o homem caiu, recebeu o pecado em si, algo se instalou dentro de nós. Assim como a lei da gravidade, o que é a lei da gravidade? Foi alguém que inventou, vamos inventar uma lei da gravidade, que a partir de agora, todo corpo lançado, ele é atraído para baixo. Isso é a lei da gravidade, né? Uma definição bem pobre. Mas a lei da gravidade não existe. Se eu chegar aqui, se reunirem todos os maiores cientistas do mundo em algum lugar e falar, olha, nós fizemos muitos cálculos, muitas teorias, e a partir de 1º de janeiro de 2026 não vai mais existir a lei da gravidade. Isso não vai acontecer, a lei da gravidade continuará existindo. Mas existe uma outra lei que pode vencer a lei da gravidade. O que é? A lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica vence a lei da gravidade. Então, uma lei mais forte do que a lei da gravidade vence a lei da gravidade. Então, a lei da gravidade puxa para baixo. Lei da aerodinâmica para cima, ou em cima. Então, irmão, nós temos em Romanos 7,8 o quê? A lei do Espírito e da vida. Então, eu não vou entrar em detalhes, que não é, mas ali fala que Paulo, ele falando, que desventurado homem que sou, quem me livrará da lei do pecado e da morte? Ou seja, da lei, figurativamente falando, da lei da gravidade, que me faz olhar só para as coisas do mundo. A lei do Espírito da vida é que vence a lei do pecado e da morte. Romanos 7,8 está bem explicadinho lá. Bom, aí, como é que nós vamos pôr em prática isso então? Então, assim como o Diniz, quando alguém vai consultar com o irmão lá, ele consulta, analisa, pede exame e depois põe uma receitinha assim, né? Você vai precisar tomar isso para dor, isso para inflamação, isso para uma série de situações que o médico receita. Então, também vou tentar aqui passar para os irmãos uma receita de como vencer essa situação que tanto nos pega, que é as preocupações com as coisas desse mundo. Então, primeiro remédio aqui, digamos assim, que nós vamos receitar, é não nos conformar com este século. Primeiro remédio, Romanos 12, 1-2. Então, você quer vencer as preocupações com esse mundo? Está aqui uma receita de uma possibilidade. Rogo-vos, pois, irmãos, que rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, outra versão diz, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que o Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, pelo menos eu ouço muito falar, não, agora é o novo normal. O novo normal agora é isso aí. Porque agora está todo mundo fazendo, agora esse é o novo normal. Ou então, a palavra que tem sido usado, ressignificando. Agora está sendo ressignificado tal coisa, ou seja, não tem mais aquele significado antigo. Agora esse significado, isso agora significa isso. Antigamente significava aquilo, mas agora significa isso. Ressignificando, esse termo é muito usado. Também nós estamos vendo muito, claramente, a desconstrução da família, do casamento, dos cristãos e da própria Bíblia. Até muitos não, alguns aí, falando em que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, o primeiro
Primeiro remédio da receita aqui, não vos conformei com este mundo. Não tomar a forma desse mundo, não tomar o modelo desse mundo como se fosse normal. Não é o novo normal, irmãos. O normal é o que está na palavra de Deus. O segundo remedinho aqui da nossa receita é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí nós vamos ler Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Lembra da música que nós cantamos? Que também não foi combinado, né? Tesouro inestimável, quão insondável é. Então, irmãos, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. São os olhos do corpo, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, todos os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois, não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer, beber, ou pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aqui só fazendo um paralelo, no versículo 25, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haver de comer, beber e pelo vosso corpo. Em algumas traduções, aquela versão que nós lemos de Lucas 21, 34, ele muda a palavra orgia para glutonaria. Isso aqui é interessante. Muda bastante, e aí realmente pode se aplicar até mesmo a nós, né? Então aqui, para não nós andarmos ansiosos pelo que comer, beber e pelo vosso corpo, e quanto ao que haver de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observar as aves do céu. Não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, irmãos, não valeis vós muito mais do que as aves? Valeis ou não? Amém. Qual de vós, então, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por mais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Forte. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão. Amém. Então, o segundo medicamento aqui é buscar em primeiro lugar. Irmãos, não é que nós vamos agora, o senhor disse que não é mais para preocupar com as coisas desse mundo, não vou fazer mais nada, como eu já falei uma vez, vou usar aquele versículo, o Senhor Ele dá enquanto dorme. Eu vou dormir porque, para que se preocupar? O Senhor vai dar. Mas não é bem isso, né? O Senhor fala para não ficar sobrecarregado. E o Senhor sabe as nossas necessidades. Ele fala aqui para buscarmos o quê? Em primeiro lugar. Amém. Eu vou contar uma historinha aqui da Ritinha, que muitos aqui conhecem. A Ritinha é um cachorrinho desse tamanho, tem 2 quilos mais ou menos. E de vez em quando a gente dá um bifinho para ela, enfim, e ela pega aquele bifinho, vai para lá, vai para cá e tal. E aí
Você vai para o lado dela, ela abaixa e põe a patinha em cima daquele bifinho. Não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Rosna, como se... Fiquei pensando naquilo, falei, que interessante, né? Se eu quiser, ela tira aquele bifinho com a maior facilidade. Outra coisa, quantos bifinhos eu não posso dar para a Ritinha? Mas ela consegue ver aquilo ali só. Ela consegue ver que ela tem aquele bifinho e alguém quer tomar dela. Então, é meu, é meu. Não, será que às vezes não é a nossa realidade? Eu fico pensando, irmão, às vezes a minha realidade é isso aí. Eu pego meu bifinho e falo, isso aqui é meu, olha, vão me tomar, vão querer me tomar, mas o Senhor tem tantas outras coisas para nos dar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Terceiro item da nossa receita, né? Terceiro item, pensar e buscar as coisas lá do alto. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez você não saiba, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aí, irmãos, quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. O que é pensar nas coisas lá do alto, né? Bom, então não é mais para pensar aqui na minha conta que eu tenho que pagar, vou pensar nas coisas lá do alto. Estrela, planeta, galáxias, será que é isso? Você é um astrônomo, né? Ficar pensando nas coisas lá do alto. É claro que não, né? Não, então isso aí está muito fraquinho, vou pensar nos anjos voando, com as suas harpas tocando. Irmãos, nas mansões celestiais, na verdade, nós sabemos, né? É só uma brincadeira, nós precisamos pensar nas coisas celestiais. E é interessante esse versículo, né, que fala que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí você fala assim, e aí pensa bem, mano, às vezes a gente olha para nós mesmos e fala, nossa, mas como eu estou aquém, né? E tanto você começa a se auto-julgar. Mas, irmãos, lembre que a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A gente vê aí tantas pessoas querendo se sobressair, querendo ser o tal, né, mas a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não oculta a ponto de ninguém saber que você é cristão, né? Porque nós vemos aqui que você é o quê? Luz e sal. Se você está no meio das trevas, com objetivo. Você está lá para iluminar, né? Pensa bem, às vezes você está num ambiente totalmente escuro, um fósforo que você liga ali, não clareia todo o ambiente. Irmãos, é essa era que nós vivemos. Nós estamos em umas trevas tão grandes, e às vezes você fala, mas eu só sou um fósforozinho. Irmãos, acenda a sua luz. A sua luz pode iluminar muitas trevas nesse mundo que nós vivemos. E o quarto item da nossa receita, irmãos, é cuidar dos conservos. Então, quando nós vamos lá para Mateus 24, de 45 e 47, é o mesmo contexto que nós vemos lá em Lucas 21. Lembra que nós vemos da questão das situações, dos fins dos tempos e aquelas coisas todas acontecendo? Aqui é o mesmo contexto, só está em outro livro. Então, eu vou ler para os irmãos aqui o versículo 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel? Acho que eu vou ler um pouco antes, para ficar melhor aqui. A partir do 38. Olha lá. Pois, porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Estranho, né? Quer dizer que comer, beber, se casar, tem alguma coisa errada?
Não é, né, irmãos? É ficar com o coração sobrecarregado com essas coisas. Até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixado outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aí entra no assunto que eu quero levantar para os irmãos. Dentro desse contexto, de volta do Senhor, de nos ficarmos atentos, o Senhor fala, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então o Senhor tem bens, o Senhor tem muitos bens, né? Tanto os espirituais como materiais também. Né? O universo é do Senhor. Tudo que foi criado é do Senhor. E ele fala aqui que confiará todos os seus bens. Mas ele diz que nós precisamos fazer alguma coisa. O Senhor confiou os conservos. E para quê? Para dar sustento. Então, nós somos um do outro aqui, irmãos. Ninguém é servo de ninguém aqui. Nós somos servos do Senhor. Mas nós todos somos conservos. Estamos todos no mesmo plano. E aqui o Senhor fala, então, que aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ele vai confiar todos os seus bens. A palavra que chama atenção é achar fazendo assim. Eu fiz um dia lá, acho que foi ano passado, né? Tinha uma pessoa necessitada lá, eu peguei, então eu fiz, não. Aqui fala em achar fazendo assim. Tanto no aspecto espiritual, que eu acredito que seja mais até importante, do que o aspecto material. Cuidar dos seus conservos. Então, essa é a nossa receita para que nós possamos vencer a questão de não ficarmos sobrecarregados com as coisas desse mundo. Nós possamos, primeiro, não nos conformar com este século. Nossa mente não pode tomar forma desse século. Segundo, nossa atitude, vou só não me conformar, não, eu vou buscar, porque nós somos um vaso, irmãos, como foi cantado aí. Se nós não estivermos cheios de uma coisa, estaremos cheios de outra. Então, só nos conformar, não tomar forma, é algo, de certa maneira, até meio passivo. Mas agora você precisa ter uma atitude. Buscar, em primeiro lugar, o reino. Terceiro, pensar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas celestiais. E, quarto, cuidar dos conservos. Então, irmãos, isso é a mensagem de hoje. Eu sei que está bem curta, mas acho que tem bastante coisa a ser aplicada aí. Amém?